Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Eu quero falar com você sobre algo muito importante na nossa vida, que nós enfrentamos por muitas vezes. Nós passamos por situações em que a gente pensa, né, que vamos perecer, que vamos parar, que vai se acabar tudo. Mas o Senhor sempre chega com uma palavra, com uma estratégia nova. Ele sempre chega com uma saída, como a gente sempre canta, ele abre uma porta onde nem tem parede. Isto é um sentido figurado, isso quer dizer que ele chega com resposta quando muitas vezes nem tem pergunta. Quando ele chega com vitória em um momento inoportuno, quando a gente nem está esperando, aí ele chega. Então esta é a porta que ele abre onde não tem parede, onde não existe uma possibilidade. Deus, ele abre um caminho. Aleluia. E nós vamos ler nesta noite, para dar ênfase a esta palavra, segundo as Crônicas, capítulo 20, o versículo 16 e o 17 apenas, para que entendamos o que quer dizer a palavra de hoje. Segundo as Crônicas 20, 16 e 17, diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Meus amados irmãos, esta palavra, como já é notório, né, é perceptível, ela se encaixa exatamente na mensagem de Josafá. Mas não vamos falar abertamente desta mensagem, porque o tema hoje, ela só lembra um pouco a história. Por quê, irmãos? Hoje eu quero falar sobre uma situação que a gente sempre vive, mas a gente nunca compreende. Que situação é essa, irmão? Sobre as guerras. Nós enfrentamos guerras de várias formas, em diversas situações, e muitas vezes a gente não entende a proporção daquilo, a gente não entende o porquê que Deus está permitindo isso. E tem pessoas que dizem que Deus não deveria permitir guerra na vida de quem serve a Ele, porque são pessoas que Ele guarda, que Ele abençoa, que Ele livra. Mas eu quero falar sobre justamente esta questão. É algo primordial na vida do crente passar pela guerra, irmãos. Enfrentar a luta, passar o processo. E se eu fosse dar um tema a essa mensagem aqui, seria: Deus te livra da derrota, mas não te livra da guerra. Deus permite que você enfrente a guerra, que você passe todo o processo, porque é necessário. Agora, a vitória é garantida. Ele vai te dar a vitória, ele não vai permitir que você perca, ele não vai permitir que você seja vencido pelo inimigo, mas ele também não vai impedir que você passe pela fornalha, que você enfrente a cova, que você entre, aleluia, na peleja. Observe que Josafá, quando viu aquela situação diante dele, ele convocou todo o povo para buscar, para orar, se consagrar. Vamos descer, vamos buscar de Deus aquilo que a gente não tem. Josafá tinha arma, tinha soldado, tinha cantores, tinha levita, ele tinha tudo preparado para uma batalha. Mas a notícia que chegou para ele era uma notícia tão pesada, porque alguém que chegou e disse: olha, meu rei, aí vem uma grande multidão. Alguém enfatizou que a multidão era grande. E quantas pessoas não chegam para dizer a você que o problema que você tem é grande, que é impossível de resolver, que não tem jeito, que não tem solução? Quantas pessoas não chegam para dizer: olha, a situação aí tá difícil, vai ser complicado, mas pode ser que no final você consiga. Alguém já disse isso para você? Com certeza. Então aquele enviado, quando chegou até Josafá, ele disse: olha, vem uma grande multidão da além do mar. Veja que ele enfatizou que era uma grande multidão. E isso causou um temor muito grande. Josafá temeu de tal forma que ele disse: meu Deus, e agora? Eu vou buscar a quem pode me ajudar. E ele foi buscar a resposta no Deus que ele servia. Ele buscou de Deus a resposta que ele precisava.
E ele convocou o povo, botou para orar. Você conhece a história? E nós entendemos que o Senhor, mais à frente, se revela através de Jaziel, no meio daquela congregação, para dar a Josafá a resposta daquilo que ele estava precisando. Aleluia. Veja que ele buscou a Deus e orou e disse: Senhor, não sabemos o que faremos, mas nós confiamos em Ti. Aí Deus usa Jaziel, traz a resposta para ele e diz: olha, não temas, nem vos assustem por causa dessa grande multidão. Aí Deus começa a criar uma outra situação aqui. Perceba que Deus não falou para ele que iria livrar ele da guerra. Deus não disse a ele: olha, não te preocupa, você não vai passar pelo processo, eu vou destruir, eu vou aniquilar, eu vou impedir, eu vou criar uma situação. Não se atemorize, não saiam do lugar, pelo contrário. Deus disse a ele: olha, Josafá, não temas nem vos assusteis por causa da grande multidão. Aleluia. Observe que ele preparou o povo para a guerra. Mas ele já começa o versículo 17 colocando em prática aquilo que eu já falei no tema da mensagem, quando ele diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Observe que ele enfatizou que era uma peleja, não era uma guerra. Aleluia, porque guerras são muitas, são constantes. Aquela situação era uma dentre tantas que ele ainda iria enfrentar e que ele já tinha enfrentado. Você nasceu, cresceu, desenvolveu e durante todo o processo da tua vida você enfrentou luta, você passou por vales, você está na guerra desde o dia em que você nasceu. Não venha com essa história de que Deus é com você e que você não vai precisar ir para a guerra. De forma alguma, você está na guerra desde o dia que você nasceu. Porque até para você nascer foi uma peleja, foi um processo. O diabo tentou de várias as formas. Por quê, irmãos? O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo da igreja. O diabo não está contra Deus. O diabo está contra a igreja. Eu quero que você me mostre onde foi que você achou na Bíblia que o diabo era inimigo de Deus. Ele é inimigo da igreja. Ele não quer permitir que eu e você alcancemos o céu. Sabe por quê? Porque foi o presente que ele perdeu. Foi o lugar que ele foi destituído. E nós tivemos acesso, nós ganhamos o ingresso quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu esse acesso. Ele nos permitiu dar este ingresso para que a gente pudesse estar com Ele lá nas mansões celestiais. Coisa que o diabo já não tem mais direito. Coisa que o diabo já não pode mais conquistar. Ele foi retirado, removido, excluído e não tem volta. É por isso que o diabo ele luta contra mim, contra você, para que nos tire da posição. Ele não está preocupado com quem anda fazendo a vontade do diabo, com quem anda se misturando. Porque, irmãos, a Bíblia é muito completa, ela é muito grande, não é? Mas nós precisamos entender de contexto de capa a capa. Observamos em todas as histórias, em tudo que se passou, vemos a dependência de cada um aqui para com Deus e o livramento que Deus deu especificamente. Então é uma trajetória. Ele disse: há o que vencer quando chegar no final. Então ninguém venceu ainda, porque a guerra não terminou, a luta ainda não acabou. Você está passando por uma peleja. Aleluia. Mas nesta peleja você não vai pelejar, porque o Senhor ele vai te dar o livramento. Deus deu livramento a Josafá, não permitindo que ele entrasse naquela peleja para guerrear com armas, com lança, com flecha. Aleluia! Ele não permitiu que ele entrasse naquela guerra para passar por todos os processos legais que uma peleja requer. Mas ele já começou dizendo: olha, Josafá, nesta peleja, ele disse especificamente, nesta você não vai pelejar. Nas outras você entrou, você guerreou, você gastou arco, gastou flecha, você usou as pessoas lá, muitos morreram, muitos foram advertidos e não obedeceram, perderam. Outras guerras você foi muito mais vencedor do que outras, mas nesta aqui você não vai pelejar. Qual é a guerra que está tirando a tua paz? Qual é a peleja que está atemorizando a tua vida? Eu já começo dizendo para você aquilo que ele disse, o Senhor disse para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar. No versículo 16 ele diz assim:
ele já mostrando a estratégia, ele diz: não temais, nem vos assusteis. Não temas, nem se assuste com o tamanho da situação, com o tamanho do problema. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Olha, fulano está assim, fulano está assado, fez isso, fez aquilo. Isso não é nada diante do Deus que você serve. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é maior que qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer coisa que venha contra mim e contra você. O nosso Deus é maior. E tem gente que se deixa abater por uma dor de cabeça. Tem gente que se deixa abater por uma dor nas costas. Tem gente que se deixa abater, aleluia, por uma situação ou outra. Eu estava vendo a reportagem estes dias e estava observando uma jovem que, em uma situação, perdeu um de seus braços. E para muitos irmãos que já desenvolveram um trabalho, cresceram na sua vida, já atingiram, quem sabe, a maioridade, perderam dos braços, para ele é até muito, muito difícil. Porque ele já se adaptou, se acostumou a um sistema, a uma vida, e ali ele vai ter que começar tudo do zero. Muitas pessoas se frustram, se isolam. Tem pessoas que muitas vezes perdem o movimento das pernas por um acidente, por uma situação, e acabam paralíticos e se entregam a uma cadeira de rodas, se entregam a um par de moletas. Pessoas que, por uma peleja, estão entregando a guerra por inteiro. Ei, minha filha, Deus não te chamou para entregar a guerra. Vai ter luta que você vai passar e vai vencer. Mas vai ter luta que Deus vai chegar e vai dizer: olha, nessa aqui você sente e espera. Deixa que eu vou agir, deixa que eu vou fazer. Mas não são todas. A gente está acostumado a ser mimado por muitas palavras de muitos pregadores que sempre querem pregar somente o lado bom da história. Todo mundo que quer se beneficiar de alguém, ele só quer falar das benesses, só quer mostrar uma coisa muito bonitinha, muitas flores. Mas se lembre que por baixo das flores tem espinhos, sempre há uma consequência por cima de qualquer ação. E aqui não é diferente. Deus está dizendo: nesta peleja, você não vai pelejar. Quem sabe esta guerra que você está enfrentando é tão difícil, é tão complicada, mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa aqui tem estratégia. Deus vai te mostrar como agir, como proceder, como falar. Não é de todo jeito. Josafá sabia como entrar numa guerra, irmão. Ele tinha arma suficiente, ele tinha soldados suficientes, eles eram preparados. Josafá tinha uma equipe maravilhosa, porém, nesta aqui era mais difícil. Ele já estava atemorizado, porque já disseram: a peleja é grande, é muita gente que vem da além do mal, o negócio vai ser difícil. E eu acredito que ele pensa assim: e agora? Quem é que eu vou chamar? Como vou convocar? Não vai dar tempo, reunir o povo. Aí ele disse: vamos orar. Ele desce na oração, ele desce para o vale, e lá o Senhor diz a ele: não tema não, não se espante não, porque tu não vais pelejar. Aleluia. Deus tem estratégia, irmão, para a nossa vida. Deus, ele sempre cuida da gente nos mínimos detalhes. Veja que no 16 ele dá estratégia a Josafá. Ele diz: olha, vocês não vão pelo caminho normal, vocês vão mudar a rota, vão por aqui, porque vocês vão pegar ele lá embaixo no vale. Eles estão pensando que vocês vão por um caminho, mas eles vêm lá pela ladeira de Ziz. Então vocês vão descer para encontrar com ele lá no vale, vai ser uma surpresa. Só que quando eles chegaram no vale, o versículo subsequente vem falando, a partir do versículo de número, aleluia, 20, ele diz aqui: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, aleluia. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Ele estava incentivando o povo a crer. Ele estava incentivando o povo a não desistir, porque aquela não era o final da guerra. Aquilo era apenas uma peleja. E mais à frente você vai ver que quando eles obedecem a Deus e vão pelo caminho que Deus quer, Deus, ele usa aquela estratégia e dá vitória a eles de uma forma tremenda. Quando eles chegaram no vale, irmãos, a Bíblia fala que eles estavam ali com um vale cheio de corpos, soldados mortos.
E tinham muitas coisas ali, os utensílios, riqueza, ouro, muita coisa que eles deixavam, mantimentos. E a multidão era tão grande, que eles tiveram que ter mais de 4 dias para recolher. Porque toda essa riqueza foi deixada porque todos estavam mortos. Então Josafá trouxe todos esses utensílios com ele. E a Bíblia diz que foram necessários mais de 4 dias para carregar, porque era muita coisa. Será que tinha muita gente? Será que tinha muito soldado? A fúria era grande para destruir a Josafá, não é verdade? Muitas vezes, irmãos, se levanta o inferno inteiro contra a nossa vida. Quando, irmão? Quando a gente se dispõe a fazer a obra. Quando a gente se dispõe a fazer o que Deus quer. Quando a gente se decide a honrar a Deus. Aí o inferno se levanta, não é com um, não é com dois, não. Levanta ele todinho. Já pensou? Você já imaginou como seria essa guerra? O inferno inteiro de pé contra a minha vida e a tua vida? Aleluia. É nessa luta, é nessa peleja, quando o inferno se levanta, que o Senhor diz, nessa você não vai pelejar. Nessa é comigo. Essa daí eu vou vencer. Essa daí eu vou agir. A estratégia é minha. Você está lembrado daquele rei, aleluia, que muitas vezes sonhou ou planejou em seu leito como pegar o povo de Israel e Deus não permitiu. Por quê? Ele sempre revelava a estratégia. 2 Reis capítulo 6, versículo 12. Deus sempre revela, aleluia, a cilada para os seus profetas. Louvado seja Deus. Abimeleque pensou de todas as formas. E aí, todas as vezes que ele montava uma estratégia, Deus já tinha revelado aos seus servos lá do outro lado. E eles diziam, olha, não vai por aí não, vai por aqui. Deus manda mudar a estratégia, Deus manda fazer diferente. Por quê, irmão? Porque ele vai agir de forma diferente. Deus, ele tem os seus caminhos. Ele sabe, está escrito na sua palavra. Aleluia. Isaías 43, o 18 e 19, ele diz, e farei um caminho no ermo. Ele vai fazer brotar o deserto como um manancial. Ele vai abrir um rio lá para você beber a água pura. Ele disse, eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Aleluia. Deus tem estratégia para a tua vida. Tá difícil? Tá complicado? Permanece firme. Obedece. Faz aquilo que o Senhor manda. Não te acovarda. Aleluia, porque ele vai te honrar na terra como ele honrou os seus filhos, com Josafá, com Gideão. Ele honrou a Gideão de tal forma que naquela peleja Gideão não precisou guerrear. Veja que é quase a mesma situação, não é, irmão? E eles preparando, ele fez prova de Deus, e ali Deus mostrou a ele que estava com aquele povo. Mas o Senhor disse, olha, Gideão, esse povo aí tem muita gente, vamos diminuir. Vamos diminuir, tem muita gente, precisa disso não. Eu creio que Gideão disse, mas Senhor, é muita gente que vem para guerrear contra a gente. A luta é grande, é uma conjectura. E como é que o Senhor vai diminuir o povo? Aí Deus disse a ele, tem uma estratégia aqui, Gideão. Manda os covardes e medrosos voltarem. E ali já se dissipou uma boa parte. Voltou 22 mil, irmão. Aleluia. E daqueles outros restantes, ainda sobraram apenas 300 para Deus dar vitória. Porque a estratégia de Deus não era dar tiro, não era atirar arco e a flecha, não era destruir com aquelas catapultas jogando pedras de fogo. Não, não. Destruir com bomba, não era essa. A estratégia de Deus era diferente. Nós vamos amedrontar, eles vão se assustar. Eles acham que são grandes, nós vamos multiplicar a nossa voz agora. Ele disse, olha, 100 homens vão entrar com trombeta, mais 100 com um cântaro, e mais 100 vão estar com a tocha. Olhando essa história, irmãos, a gente começa a analisar e vê a estratégia que de longe, 100 tochas reunidas, elas fazem um fogo espalhado, como se uma grande área estivesse pegando fogo. Eu acho que de longe Deus estava mostrando aos inimigos, dizendo, olha, vem muita gente, olha o tamanho do fogo, olha para ali quantas tochas. E eles se confundiram. E daqui a pouco ele disse, vocês vão gritar, pó Gideão pelo Senhor, pó Gideão pelo Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor. E na hora que eu mandar, vocês vão quebrar o cântaro e vão tocar as buzinas. Aleluia.
E quando obedeceram a ordem de Deus, irmão, no quebrar dos cântaros e no tocar das buzinas, o som ecoava. Deus soprava o vento. Deus ainda manda no vento, viu? Glória! Aleluia! E ele soprava o vento e aquele som ecoava nos 4 cantos daquele vale onde estava o exército inimigo. E eles começaram a ouvir como se viesse um exército maior do que o deles. E olha que só tinha 300. Deus confundindo a terra. Deus está mostrando aqui, irmão, que menos é mais. Essa matemática de Deus aqui, o homem da terra não entende. O homem da terra não decifra. Esta matemática aqui, irmão, o maior professor da faculdade, aleluia, ele não vai conseguir decifrar esse código. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são para os que são de Deus. Aleluia! Ninguém vai decifrar isso aqui se não for pela visão espiritual, irmão. Menos é mais. Como é que com 300 tu ganhou uma guerra de milhões? Somente quem anda com Deus entende. Então, irmão, não te preocupas. Você pode ter pouco, mas o teu pouco na mão do Senhor vai ser muito. Aleluia! Ele pode multiplicar. Ele multiplica o dinheiro, multiplica a força, multiplica a energia. Ele multiplica a comida. Ele faz. Ele fez isso em muitas vezes. Aleluia! E Ele pode fazer na tua vida. Então descansa o teu coração. Descansa o teu coração, porque o Senhor vai entrar nesta peleja. A guerra só vai acabar quando você chegar no final. Ou quando você dormir no Senhor, ou quando o Senhor nos arrebatar. Então a guerra terá terminado. Mas até lá, permaneça firme. Não desista, porque Deus não tem negócio com quem se acovarda, com quem desiste, com quem recua, com quem não obedece à ordem. Aleluia. A guerra espiritual, ela é importante na vida do crente. Daniel capítulo 6, o Senhor também provou a Daniel numa guerra, numa grande peleja. Quando ele precisou descer na cova dos leões. Veja que a guerra de Daniel não durou só o tempo em que ele estava na Babilônia. Até o dia da sua morte, ele foi provado, ele estava na guerra. E ele nunca desistiu, nunca entregou as armas, mesmo estando idoso, que quando ele desceu até a cova dos leões, ele já não era tão novo. Ele era muito moço quando ele se negou a comer o manjar do rei. E ali o tempo se passou, muita história andou. Aleluia! E quando ele desceu até a cova dos leões, ele já era um senhor de idade. Ele já estava com idade avançada, mas mesmo assim ele não desistiu. E tem crente que quer desistir por uma dor, por um problema, uma cara feia, por alguém que não aceitou, porque não gostaram, porque reclamaram. Olha, irmão, quando eu cantei, eu vi as irmãs na patotinha ali, elas estavam confabulando, fofocando, elas estavam ali rimungando alguma coisa, eu não entendi o que era, e tu já está reclamando, tu nem sabe o que foi falado. Não sabe nem se foi contigo. Mas eu vi, irmão, quando eu passei, elas estavam rindo. E daí, irmã? Isso vai mudar alguma coisa? Deus ficou sem receber o louvor porque alguém ficou rindo? Deixa quem quiser rir, porque enquanto tiver sorriso, enquanto tiver dente, ele pode rir à vontade. Mas no dia que o Senhor provar, eu quero ver o riso. Não te preocupas com o que estão falando, com o que estão pensando. Faz a obra. Obedece e honra ao teu pastor. Honra a tua pastora, honra o Deus que tu serve e deixa quem quiser falar. Porque só fala, irmão, quem não tem capacidade para fazer. Eu só vejo que se eu tivesse lá eu fazia melhor. Se fosse comigo era diferente. Se fosse eu fazia assim. Se eu tivesse lá não era dessa forma. Se eu tivesse falado. Se. Mas nunca é. Por que será? Porque Deus não tem negócio com ele. Porque Deus não tem negócio com ela. Se você não fez, irmãos, é porque Deus não quer que você faça. Só vai fazer, só vai entrar, só vai guerrear quem Deus convocou para a batalha. Se você não foi convocado para a batalha, não se envolva. Não se intrometa. Você vai sair envergonhado. Agora, se porventura Deus te chamou para a guerra, então enfrente. Irmão, mas eu não sei lutar, eu não tenho capacidade. Mas você não foi chamado? Então descansa o coração, porque quem te convocou, aleluia, ele vai te preparar, ele vai te capacitar, ele vai te ensinar e você vai vencer esta guerra.
O pastor me colocou aqui, irmão, para fazer tal coisa, e eu tô assim, sabe, preocupada. Preocupada com quem, irmã? Dobra o joelho e ora, diga, Deus me capacite. Se o Senhor colocou no coração do seu servo para que eu faça tal obra, então é porque o Senhor quer que eu faça, então me ajude. E Ele vai abrir os teus olhos, vai te dar estratégia. Josafá, irmão, já tinha experiência, mas ele dobrou o joelho e disse, Senhor, eu não tenho capacidade, então vem me ajudar, me fale, me mostre. Os meus olhos estão postos em ti. Aí Deus disse, agora Josafá, disseste bem. Deus não conta com quem diz que sabe. Deus não conta com quem acha que pode. Deus não conta com quem está preparado. Deus conta com os despreparados que Ele pode preparar. Deus conta com aqueles que não têm capacidade, mas que Ele vai encher e vai usar. É você que Deus quer usar. É você que Ele vai usar. Então, nesta hora, receba esta palavra. Esta peleja especificamente, você não vai perder. Deus, Ele te livra, irmãos, da derrota, mas Ele não te impede de passar na guerra. Tem pessoas que acham que porque aceitou Jesus, não vai passar por desprezo, por sofrimento, por luta, não vai passar por doença. Quem foi que disse isso a você? É um erro pensar que quem anda com Deus não vai passar por adversidades. Todos aqueles que andaram com Cristo, irmão, passaram por lutas, mas nenhum deles foram derrotados. Todos foram vencedores. Porque o segredo não está na peleja, mas está na guerra. Tem gente que na primeira peleja quer desistir de tudo. Esse daí, irmão, tá fraco. Esse daí, irmão, não tem nem noção de onde ele está. Mas se você entrou agora por este caminho da peleja, se você está passando pelo vale, Jesus está contigo. É só uma peleja. Vai chegar o dia da vitória, tu vai cantar, tu vai te alegrar, vai convidar os teus para comer na mesa, até que chegue a próxima peleja. Você já fez a conta de quantas guerras Israel enfrentou? Quantas lutas desde o começo, quando Deus convocou o povo, tirou do Egito, levou para Canaã. Deus foi dando os reis a partir de Saul em diante. Quantas pelejas o povo de Deus enfrentou? Eles poderiam ter ganhado desde que entraram na terra prometida e dali por diante viver um mar de rosas. Por quê? Porque era o povo escolhido, separado, selecionado. Era o povo amado por Deus. Era um povo guiado por Deus. Então não precisaria mais lutar guerra nenhuma. Quando chegasse no lugar onde Deus preparou, na terra de Canaã, onde manava leite e mel, onde a melancia, onde a uva era do tamanho de uma melancia, quando chegaram ali, irmão, era para ter encerrado. Mas ali foi só uma peleja. A guerra continuou. E houve muitas e muitas outras. Davi enfrentou várias pelo povo de Deus. Aleluia. E outros, Salomão e outros que vieram, foram recebendo o legado, foram recebendo o cetro, mas cada um teve a sua guerra, teve o seu processo. Não adianta querer fugir do processo da guerra, porque você vai passar por ela. É melhor enfrentar a luta que está vindo, porque depois dela virá a vitória. Mesmo que depois venha outra, Deus não conta com covarde. Muitos já desceram à sepultura, muitos estão se entregando, irmãos, estão perecendo, porque justamente estão entregando tudo na primeira peleja. Aleluia. Mas o Senhor chamou você para guerrear. O Senhor chamou você para estar diante desta guerra. Observe que em muitas situações Ele tirou os arqueiros, tirou os guerreiros, tirou os que andavam com lança, os que andavam com aquele protetor, né, com o escudo, e colocavam para trás. Coloque os cantores na frente. Manda eles cantarem. O louvor vai vencer barreiras. O louvor vai ultrapassar o limite. O louvor, ele faz tudo isso, irmão. Você precisa entender que o louvor, ele é a primeira arma que Deus te entregou. O louvor, irmãos, é a primeira arma. Agora você entende por que o diabo tem raiva de mim e de você? O diabo também canta muito bem. O diabo também tem um dom, irmão. Do louvor tem, irmão. Mas, irmão, você está dizendo que o diabo tem um dom do louvor? Claro!
A Bíblia diz que no céu, quando ele estava lá ainda com o nome de Lúcifer, ele coordenava o coral, ele sabia, ele era muito afinado, era ele que organizava tudo isso. Mas quando ele foi destituído, o coral ficou vago. E esta vaga será ocupada por mim e por você. Por isso, cuide deste dom, zele pelo que Deus te deu. E quanto mais zelo você tiver, mais o inimigo vai se levantar, porque ele quer atrapalhar a tua marcha. Ele pode até lhe derrubar em certas ocasiões, mas a guerra ele não vai fazer você perder. Você pode até cair em uma peleja, mas você levanta porque tem a próxima. Nas pelejas que nós enfrentamos, irmãos, eu nunca vi ninguém perecer, ninguém morrer, ninguém ser vencido. Mesmo caindo, mesmo ferido, mas a gente se levanta, aleluia, e continua, e a vitória é garantida, porque a gente não desiste. Por isso eu te digo, nesta peleja, minha irmã, você não vai pelejar. Mas, irmão, que peleja é essa que o senhor tanto fala? Esta peleja, irmão, para vencer o adversário, para vencer a carne, para vencer o desejo carnal, para vencer esta maledicência que vive a tua casa. Você muitas vezes não tem força de rebater, de dizer para o seu filho, olha, aqui não, viu? Aqui não, esta casa é consagrada. Você não consegue olhar para o seu marido e dizer para ele, olha, meu filho, você quer fazer isso, você quer beber, quer se embriagar, você vai fazer lá fora. Aqui nesta casa não, porque aqui é um lugar consagrado, aqui é o lugar onde vive a sua família. Coloque ordem na sua casa. O homem é a mesma coisa. Muitas vezes, irmãos, é dominado. Fica ali, olha, nem sai do canto. Mulheres estão aí muitas vezes trabalhando, exercendo funções pesadas para manter, muitas vezes, um marido que está em casa que não quer fazer nada da vida. Só quer tomar a cervejinha dele, assistir o jogo, o repórter, o filme e não quer mais nada da vida. Tome tento na terra. Tome autoridade, coloque ordem na sua casa. Este quartel aí, você é um general, é o comandante. Aleluia! É esta peleja que muitas vezes você tenta e não consegue. Aí é quando Deus entra em ação e diz, ei, minha filha, tá difícil, né? Mas nesta peleja aqui do teu marido, tu não vai pelejar. Deixa que eu vou resolver. Eu vou marcar encontro. Eu vou criar uma situação. Aleluia! O teu filho, irmão, está numa situação complicada. E ele diz para você, ei, minha filha, vai orando, vai cantando, vai fazendo a minha obra, porque nesta peleja aí, você não vai pelejar, não. Eu vou vencer por você.